a mais um resumo do roteiro Tim. A lição dessa semana se chamava Somente Jesus, e o verso para decorar estava lá em Mateus, capítulo 17, verso 8, e diz assim: Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Em janeiro de 2008, uma menina chamada Emily Brennan mudou completamente o que as pessoas acreditavam sobre sangue naquela época. Algo quase impossível aconteceu. A menina mudou o seu tipo sanguíneo. Após um transplante de fígado, as células-tronco daquele órgão invadiram a medula óssea e, ao invés de um sangue O negativo, passaram a produzir no corpo da garota o sangue O positivo. O que antes era uma sentença de morte, agora era a chance de salvar outras pessoas. Os médicos ficaram maravilhados e aquela descoberta mostrou para outras pessoas que elas ainda tinham esperança. A mudança no tipo sanguíneo a livrou de tomar diversos coquetéis de medicamento e abriu os olhos da ciência para uma nova possibilidade, jamais pensada antes. Na semana passada, nós vimos o batismo do Espírito Santo e como os discípulos saíram a falar às pessoas. Mas os dons do Espírito Santo não acabaram com os 3.000 batizados naquele dia de pregações. Os discípulos continuaram se movendo e pregando o evangelho por onde quer que passassem. Na história dessa semana, nós vimos como Pedro e mais um discípulo juntos curaram um aleijado que esperava na porta do templo que alguém tivesse compaixão e lhe desse esmolas. Os discípulos viram ele e, na falta do dinheiro, resolveram entregar um dom muito mais precioso do que alguma condição financeira. Decidiram repassar à frente aquilo que Jesus tinha lhes dado, uma nova vida. Agora curado, o aleijado se maravilhava, pulava e louvava a Deus pelo templo, mostrando para todas as outras pessoas a maravilha que tinha acontecido em sua vida. O seu primeiro testemunho foi ali, quando percebeu o que tinha acontecido com ele. As pessoas acharam incrível. Como assim uma pessoa que não andava mais voltou a andar e agora pulava na frente delas? Elas queriam saber de onde que vinha tamanho poder. E estava escrito nas palavras de Pedro: em nome de Jesus Cristo o Nazareno. Não era poder deles nem uma palavra mágica ou algo místico que existia ali. Tinha uma razão, um porquê, e agora Pedro tinha a oportunidade que precisava para continuar pregando. Era a oportunidade dele de explicar para aquelas pessoas de onde que vinha esse poder, capaz de restaurar as pernas de um aleijado. Agora, voltando no tempo e contando desde os patriarcas, os antigos heróis da fé, Pedro vem explicando a grande história, o enredo, todo o planejamento da salvação, até chegar em Cristo, no seu ministério, sua morte e finalmente como ele ressuscitou. Ele precisava contar àquelas pessoas que o fim do Jesus de Nazaré não havia sido na cruz e que o seu nome ainda tinha poder depois dela. Aquela era uma mensagem muito especial, inclusive para aquele moço aleijado na porta do templo. Ele havia ido até lá na esperança de encontrar Jesus, que era famoso por curar os doentes e salvar as pessoas. Mas ficou muito triste quando chegou e descobriu que a sua única esperança havia sido assassinada num madeiro. Agora, os discípulos de novo faziam essa chama vibrar em seu coração, contando a ele que as coisas não estavam perdidas. Jesus estava vivo e mais capaz do que nunca de salvar aqueles que estavam em perigo. Com o testemunho do paralítico diante de seus olhos, aquelas pessoas podiam sentir de verdade a esperança para as suas vidas. Não apenas para as debilidades físicas, mas também para os pecados que tinham guardados em seu coração, precisando que alguém dissesse que havia possibilidade de perdão. Mas Pedro não era a única testemunha da vida de Jesus que estava presente ali. No templo também estavam autoridades da lei e os sacerdotes, e eles sabiam muito bem quem era o homem que Pedro contava as histórias. Sabiam como eles haviam armado contra ele e como eles mesmos haviam encomendado seu assassinato. A história que Pedro contava acusava-os na cara diretamente, e isso incomodou-os demais. Principalmente porque eles haviam espalhado o boato de que os discípulos que haviam tirado o corpo do Messias de dentro do túmulo e que Jesus não havia de fato ressuscitado. Agora, pelo poder da simples invocação do seu nome, o homem voltara a andar. Como eles poderiam conseguir manter a história deles depois de tamanho milagre visto por todos? Mas aqueles sacerdotes pensavam que tinham uma carta na manga.
Já tinham visto o Pedro amarelar uma vez. Sabiam que Pedro tinha medo de ser exposto ou de ser acusado, como aconteceu com Jesus. No dia em que Jesus foi preso, Pedro fugiu medrosamente. Se desesperou e disse que nunca havia conhecido aquele homem na vida. Pensaram que dessa vez aconteceria a mesma coisa, e assim prenderam os dois discípulos na esperança de calá-los e que eles não falassem mais do amor de Cristo. Colocaram os dois na prisão e prometeram soltar eles se eles parassem de pregar. Qual não foi a surpresa deles quando, mesmo na frente dos sacerdotes e escribas, Pedro começou de novo a pregar sobre o amor de Jesus, acusando-os diretamente de ter assassinado o Mestre, mas dizendo a esperança que ele trazia, pois continuava vivo. Depois de presos, os discípulos tiveram que estar perante o sinédrio. As autoridades estavam ali para julgar aquilo que eles estavam dizendo. E mais uma vez, Pedro testemunhou do nome de Jesus. E assim como tinha feito a multidão antes, veio por toda a história contando de onde Jesus veio e qual foi o seu ministério aqui. E como tudo isso se cumpria com a morte dele pelos nossos pecados. E a esperança ainda estava viva através da sua ressurreição, cumprindo assim uma coisa que Jesus já havia dito. Enquanto preparava os discípulos antes da sua morte, Jesus contou o quanto eles testemunhariam de seu nome para as outras pessoas, em frente a autoridades e pessoas importantes, assim como diz lá em Lucas, no capítulo 21, a partir do verso 12. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto acontecerá para que deis testemunho. Assim como na história do transplante de fígado de Demily, Pedro agora parecia que também tinha um novo sangue correndo em suas veias. Não era mais o Pedro de antes, que corria do perigo, que tinha medo de falar quem ele realmente era e que negou o Salvador quando precisava do seu testemunho. Agora, Pedro era firme e o sangue de Jesus corria em suas veias. Ele tinha a alegria de contar para as pessoas a salvação que ele tinha recebido. Depois de realmente conhecer a Jesus e entender tudo o que tinha feito por ele, ele sabia muito bem como falar para as outras pessoas e a necessidade que elas tinham também de ver esperança e de ter um novo sangue correndo em suas veias. Em Mateus 16:16, antes mesmo da morte de Cristo, Pedro já havia sido o primeiro a reconhecer que ele era o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas aquelas palavras ainda não tinham penetrado completamente em seu coração. Jesus mesmo, quando responde, diz que aquelas palavras vieram diretamente do Espírito Santo, mas a obra não estava terminada. Depois de todos os acontecimentos dos últimos dias de Cristo aqui na terra e da descida do Espírito Santo, a mensagem de Jesus se confirmou no coração de Pedro e ele pôde entender mais perfeitamente qual que era a missão dele nesse mundo e todo o serviço de Cristo aqui na terra. Agora sim, ele conseguia viver as palavras que tinha dito anos antes e conseguia entender o completo significado delas, a ponto de viver por essas palavras. O erro que ele havia cometido no dia da prisão de Jesus não se repetiria novamente. Ele sabia exatamente quem estava no primeiro lugar do seu viver naquele dia. Agora, o medo dele e as decisões do Pedro, ser humano, não existiam mais em primeiro lugar na sua vida. Apenas a vontade de Cristo e o seu amor regiam as suas ações. Pedro não sentia mais medo da prisão, mas ele sentia uma vontade incontrolável de mostrar para as outras pessoas aquilo que tinha acontecido em seu coração. Pedro nunca mais foi o mesmo após a sua transformação. Agora que o sangue de Jesus corria em suas veias, era impossível passar por um lugar ou por uma pessoa sem sentir vontade de testemunhar. Ele precisava contar às outras pessoas e dá-las a possibilidade de receber dentro de si a mesma transformação que ele havia experimentado. Ele havia perdido o medo da morte por causa dos seus pecados e ganhado uma nova esperança em alguém que o amou, mesmo com os seus erros e a sua negação. Precisava contar às pessoas que, apesar de tudo isso, ele foi perdoado e agora vivia uma nova vida, cheia de missão e de propósito.
As outras pessoas precisavam receber a oportunidade de aceitar esse Jesus que não curava apenas as pernas de um homem doente, mas curava todas as feridas do coração. Como uma pessoa transformada, eu e você também devemos brilhar o caráter de Cristo. O sangue em nossas veias também deve ser renovado quando nós lemos a palavra e deixamos que o Espírito Santo nos molde. Existe uma frase que diz que nós podemos nos ser transformados e nos parecermos com Cristo indo apenas à igreja, assim como podemos virar um carro, dormindo na garagem. Nós não precisamos simplesmente de uma rotina que se pareça com cristãos, mas estar tão cheio do caráter de Cristo que seja impossível que as pessoas não percebam. Ir à igreja faz parte disso, mas se não renovarmos a nossa mente, não nos entregarmos de verdade, largando mão de nossos medos e nossas vontades para deixar de fato o Cristo decidir as coisas em nossa vida, não iremos de fato mostrar o caráter dele. Precisamos abnegar de tudo aquilo que é nosso, que é da nossa carne, e permitir que Jesus mostre o caminho. E permitir que Jesus escolha e guie as nossas ações. Permitir que Jesus fale do seu amor a cada pessoa pela qual passarmos. Que as pessoas possam passar por nós e nunca enxergar a nós mesmos, mas que Deus possa ser o primeiro em nossa vida a tal ponto que sejamos testemunho vivo por onde quer que passarmos. Somos chamados a não temer as prisões, nem a opinião das outras pessoas, mas pregar Cristo fervorosamente, não importa o que acontecer. Precisamos mostrar às outras pessoas que a transformação que ocorreu em nossa vida pode acontecer na delas também. E para isso, eu convido você a continuar esse estudo comigo semana após semana, que você possa estar cada vez mais firme na palavra e entender, assim como Pedro, cada vez mais o plano de Cristo para sua vida. Eu te espero aqui semana que vem e até lá!